noite, pessoal que está parado aí na fila do pedágio, dando aquela escapada de carnaval e está assistindo a gente aí. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, podendo desmistificar este assunto tão delicado que, a princípio, causa um pouquinho de receio nas pessoas, mas é um assunto muito bacana. Então, para começar, Ana, quando eu falo que os trâmites são parecidos, não tem nada a ver com a questão veterinária, tá? Eu falo com a questão de bem-estar dos animais. Então, eu costumo dizer que toda viagem, seja ela aérea ou terrestre, ela está alicerçada em 3 pilares de segurança, tá? Primeiro, é condição de saúde dos animais, tá? Então, por isso, o ideal é toda vez que vai viajar, fazer ali um check-up, ver como que está a saúde do animal para garantir que ele esteja em perfeito estado de saúde, tá? O segundo pilar é o condicionamento. O animal ele precisa ser condicionado à situação que ele vai enfrentar durante o embarque. Isso vai ajudar no bem-estar, vai reduzir o estresse e vai promover bastante conforto para o animal. Daqui a pouquinho a gente entra nessa parte. Eu tenho certeza que vai ser muito interessante o bate-papo com o Sérgio aí da área comportamental. E o terceiro pilar são normas de segurança, tá? Na aviação civil existe um manualzinho aqui que é da IATA, que chama Live Animals Regulations. Então tá aqui tudo que precisa ser cumprido na parte do transporte aéreo na aviação no mundo. Então aqui esse manual ele estipula, tá, normas, tanto de procedimentos operacionais, construção de caixa de transporte, comportamento do animal, enfim, uma série de regras que as companhias aéreas devem seguir. Então, desde que esses 3 pilares de segurança sejam observados, tá, a viagem com certeza é muito tranquila, segura e confortável para o animal. Como na parte terrestre nós não temos uma legislação dessa, a gente aplica os mesmos princípios, tá? Tanto na área de você climatizar um veículo, evitar perturbação, paradas estratégicas, por exemplo, para você alimentar, hidratar o animal. Então, tem uma série de requisitos de segurança na parte operacional. Sérgio? Leonardo, seguinte, digamos que eu vou viajar agora com o meu cachorro, tá? No carnaval, tá? Mas eu vou viajar de carro. Ele necessita alguma documentação para ele ir para outro estado? Para outro estado, sim, tá? Se for uma viagem dentro do estado, não. Mas eu aconselho você sempre andar com um atestado de saúde, a carteira de vacinação, porque você pode encontrar um agente despreparado e até você explicar que focinho de porco não é tomada, você perde aí 1 ou 2 dias da sua viagem. Então é importante você estar munido de um atestado de saúde, né, onde um veterinário examina o seu animal e atesta que ele está livre de doenças infectocontagiosas e parasitárias e está apto para aquela viagem. Esse atestado ele tem uma validade... Pode falar. A famosa GTA, né? Não, era confundível os dois, tá? Mas hoje, devido à alta demanda de cães e gatos, os cães e gatos estão dispensados de GTA. Então, antigamente, a gente tinha que ir lá no SSA para poder pedir a GTA, gerar uma GARI, era um pouquinho mais burocrático, hoje não precisa mais. O atestado de saúde já cumpre essa função. Tá? Agora, por exemplo, eu tenho um roedor, eu tenho qualquer outro animal que não seja cão e gato, aí sim eu preciso da GTA. E hoje já está muito mais fácil, é tudo emitido online, você entra lá no GW, faz um cadastro, solicita a GTA, paga uma taxinha lá de 14 ou 15 reais e a GTA sai em menos de 24 horas. Ô, Léo, deixa eu fazer uma pergunta. O animal, quando vai ele vai junto com as bagagens, é isso? Olha, é um assunto que eu gosto de conversar. Eu gosto muito de conversar. O pessoal deve falar um monte, porque outro dia eu vi um vídeo que você postou no seu canal, falando a respeito do animal ir na bagagem, né, no porão, uma coisa assim. Exatamente. Eu gostaria que você esclarecesse, porque outro dia, conversando com uma amiga, eu falei que a gente ia fazer uma live com você, ela falou, eu preciso ver, porque eu tenho pavor do meu cachorro ir no porão. Eu preferia que ele fosse comigo, sentado no meu colo. Sim, E aí, qual é a diferença? Vamos lá. O contato ocular que nós temos com os animais nos gera uma falsa sensação de segurança. Estou vendo ele, tá bom para mim. E para o animal, será que tá bom ali?
Olha, eu costumo fazer uma analogia assim. Se você pudesse perguntar para o seu cão, ele tivesse, obviamente, a capacidade de responder, qual seria a resposta para a seguinte pergunta? Cachorrinho, vamos passar o carnaval lá no meu sítio. Você prefere ficar comigo o dia inteiro ali na beira da piscina, com Ray-Ban, Chandon, tirando fotos para bombar no Instagram? Ou você correr, brincar lá na grama? Um animal, não Exatamente. humanizando ao extremo, como muitas pessoas fazem. Lógico, todos nós humanizamos, Sim. certo, Sérgio Moro? Sim. Mas eu acho que está chegando num ponto que está começando a ficar complicado. Está gerando problemas comportamentais nos animais. O que acontece? Não é pecado, eu faço isso com os meus. Os meus trabalham todo dia aqui comigo, eu já deixei eles em casa, mas eles ficam aqui. Eu pego no colo, eu ponho o lacinho, eu tiro foto na beira da piscina, mas eu também deixo ele ser cachorro, porque o cão gosta de ser cão. Ele não gosta de ser gente. Nesse caso do cão viajar com as bagagens, não viajar com o dono na cabine do avião, vou falar o seguinte, a maioria dos cães hoje, principalmente desse pessoal, eu preferia que o cachorro viajasse comigo ao meu lado e tudo mais. Esse cão, na maioria das vezes, sofre de ansiedade de separação. Então, lá embaixo, na bagagem, ele irá sofrer com certeza. Temos outro caso aqui, que é o cão de... certeza! Posso finalizar essa parte, Sérgio? Rapidinho? Vai lá. Vamos lá. Então, essa comparação que eu fiz, para o ser humano, ele escolhe ficar na piscina, porque eu não gosto de correr na terra e me sujar de barro. Eu não gosto. O cachorro gosta. Então, se você falar para o cachorro, por que isso? O bem-estar animal está ligado ao ambiente onde ele está também. Além das características genéticas do animal, instinto, padrão comportamental, ele se comunica com o ambiente através de estímulos que podem trazer bem-estar ou não. Estímulos positivo ou negativo. Então, quando eu coloco esse animal ali na cabine e eu deixo ele exposto aos estímulos que tem na cabine, eu preciso saber o que vai gerar no animal. Se vai gerar ali um bem-estar ou não. Isso eu não estou generalizando 100%. Mas vamos lá, o animal, para viajar na cabine, com exceção dos cães de serviço, ele tem que viajar embaixo do assento dianteiro. Ele vai ter o contato visual com você, olfativo, e não pode ir para o seu colo. Só por isso, pode ser que ele já fique ali no estado de ansiedade, tá? O animal no estado de ansiedade, por exemplo, uma coisa muito interessante de falar, para vocês saberem como que é a percepção do cão. Quantas das vezes a gente está na nossa casa assistindo um filme e do nada seu cão faz assim, ó, e você nem sabe o porquê? Porque ele está atento a tudo que está acontecendo a todo instante. Então, o animal, você está na cabine lendo um livro, você está desligado do seu ambiente. O seu animal não. Ele está percebendo ali barulho, pessoa que levanta, pessoa que senta, cheiro de pessoas, cheiro de comida, cheiro de outros animais. Então, tudo isso pode levar o seu cão a evoluir para um estado de ansiedade ou de estresse. Isso eu estou falando de estímulos, tá? Agora, o que eu não sou a favor é da gente normalizar uma ansiedade por separação. Uma ansiedade por separação é um problema comportamental que deve ser tratado. Então, um cão... Assim, deixa eu só completar, que você tocou num assunto interessante. Esse cão que está lá ali embaixo, tudo mais, escuta barulho, isso, aquilo, late, rosna, isso, aquilo, faz aquilo que o pessoal chama de estresse. Isso é muito decorrente, tá, de um problema comportamental também. Que nem, aí eu concordo com você que nem esse tipo de cão, cão que tem esse tipo de problema, não é um cão equilibrado, um cão sociável, ele realmente tem que viajar na bagagem. Tá? Não tem outro jeito. E tem gente que insiste em levar esse cão. Às vezes eu vou no restaurante, esse dia eu estava no restaurante e eu olhei o cachorrinho atacando todos os garçons que passavam em volta, latindo para todo mundo. Aí eu fiquei olhando e falei assim, mais um, né? Mais um que provavelmente é humanizado. Né? Daqui a pouco vem a comprovação. Eu fiz um vídeo da pessoa, inclusive, fazendo um negócio. Né? Ele fazendo a coisa errada e tal. Aí eu peguei, olhei e falei assim, olha lá a comprovação. É por isso que o cachorro age dessa maneira, tal, tudo mais. Eu peguei, fiquei olhando normal, mas que nem realmente dentro de um avião, um cachorro latindo, porque passou alguém ou porque tem um outro animal, ele sentiu o cheiro, é bem desconfortável. Já
uma viagem de avião já não é um negócio assim maravilhoso. A não ser que você esteja, lógico, na primeira classe. Tá? Aí tudo bem. Mas não fiz a pergunta, tá? Com o intuito de pegar e contrariar Não, e imagina, causar até porque uma cada caso tem polêmica. que ser analisado individualmente, né? Certo? Já tem os cães de suporte emocional, tudo mais, esses cães. O pessoal já tem um atestado, tem isso, tem aquilo, tal, e assim mesmo, pelo que eu sei, ele tem que ter um certo condicionamento, um certo equilíbrio emocional também. Não é de qualquer forma que você vai viajar com um cachorro desse. Tem que ser um cachorro super equilibrado e super adestrado, para não incomodar ninguém. Correto? Correto. Ô, Sérgio, eu só vou. Agora que eu já dei essa explanação, fica muito mais fácil da resposta da Ana, é bem objetiva, tá? O transporte no porão, apesar de estar no mesmo compartimento, as coisas não podem estar misturadas lá dentro. Então, os cães não vão jogados com bagagem. Existe uma segregação. Tudo que está no avião precisa estar acomodado de maneira segura. Já pensou numa turbulência, tudo lá solto? As malas poderiam danificar a fuselagem, causar uma despressurização, até mesmo uma queda de aeronave. Então, tudo existe um protocolo, tá? Inclusive, os animais, eles precisam estar acondicionados. Eles têm que ser os últimos a entrarem no porão e os primeiros a saírem. Então, não tem que ter nada obstruindo eles. Eles precisam estar fixados no chão da aeronave por conta de pouso, decolagem, turbulência. Animais não podem estar perto de produtos perecíveis, comida, produtos perigosos, tá? Não pode estar próximos a inimigos naturais, por exemplo, cão e gato não viajam no mesmo compartimento. A fêmea, quando está no cio, ela não pode embarcar porque ela pode gerar um desconforto em outro macho se estiver no compartimento. Então, tudo isso é muito bem planejado. Então, apesar de dividirem o mesmo compartimento, não vão tudo jogado lá. Inclusive, no Instagram da Petwork tem um destaque disponível lá na parte de curiosidades, onde tem duas fotos do porão, a caixa presa, uma fita de retenção, dá para ver a iluminação. Então, o porão ele é um ambiente climatizado, pressurizado, tem isolamento acústico, tem iluminação, ou seja, não tem nenhum estímulo para alterar o padrão comportamental do animal, nenhum estímulo. Então, o animal ele precisa ser condicionado a estar dentro da sua caixa de transporte, que é algo muito natural, que os cães costumam gostar, mas as pessoas têm um certo trauma. Então, trabalhou essa parte de caixa de transporte e a parte de manuseio, de solo, a viagem é muito tranquila. Então, a parte de estresse do animal, que ele fica exposto a um risco de estresse, é a parte de aeroporto, onde ele está sendo manuseado. Então, se um adestrador fizer um trabalho bem feito ali de acondicionar o animal para essa situação, fechou a porta do avião, ele vai tranquilo, ele vai praticamente dormindo, porque não tem estímulos, nenhum tipo de estímulos no porão. Só uma observação. Nesse tipo de trabalho, galera, não dá para você fazer do dia para a noite. Eu vou viajar semana que vem, chama o adestrador. Pelo amor de Deus, não faça um negócio desse. Primeira coisa, se você fizer o condicionamento do cachorro quando ele é filhote, principalmente antes dele atingir a idade de 3 meses, 17 dias, mas isso antes, tá? O que você pode fazer isso em casa? Você comprar uma caixinha de transporte e tudo mais para o cachorro, para o filhote, e jogar comida, jogar petisco lá dentro, ou até mesmo colocar comida lá dentro, servir a água dele lá dentro. Tá? Vai funcionar como uma toca. Daquilo daí vai ser um porto seguro para o animal. Ele vai amar entrar dentro da caixa. Certo? Então, não, pelo amor de Deus, não pense que você vai viajar semana que vem, chamar um adestrador hoje, ou um comportamentalista e tudo mais, para explicar para você, como é que eu vou fazer? Não, da noite para o dia não dá para fazer esse tipo de trabalho não, galera. É um trabalho demorado, você vai fazendo de forma gradativa, vai ambientando o cachorro com a situação, coloca o cachorro inicialmente dentro de casa, depois dentro do carro, leva para passear, isso e aquilo. Então, não é um negócio simples. Então, por favor, não pense e não procure um adestrador para fazer um serviço do dia para a noite, que não vai funcionar. É verdade, Sérgio, muito bem observado. Uma coisa muito interessante que o Sérgio falou de caixa de transporte, pessoal, é que o cão ele descende do lobo e ele herda muitos padrões comportamentais. Um deles é sentir-se seguro dentro de tocas.
Então, por exemplo, quando está com barulho de rojão, de trovão, o cão, normalmente, não são todos, obviamente, mas ele vai para embaixo da mesa, embaixo do carro, embaixo da cama. Ele está se abrigando numa espécie de toca. Então, quando se faz um trabalho de condicionamento bem feito com a caixa de transporte, eles adoram e tomam aquilo como sua casinha. Então, muitas das vezes, quando o cão está estressado no dia a dia, ele não quer contato com as pessoas, ele vai lá, deita, fica quietinho, é a casinha, é o porto seguro. Numa viagem terrestre, por mais que você esteja ali, sei lá, 50, 60 por hora, uma colisão nessa velocidade com um cão solto dentro do carro, ele pode ter sérias lesões, até mesmo um óbito. Então, até mesmo para uma viagem terrestre, o ideal é tentar usar uma caixa de transporte. Obviamente, se couber dentro do seu carro, né? Senão você também pode tentar trabalhar uma peitoral com guia, alguma coisa nesse sentido. Eu vou Mas é preciso lá no site da Caralho Spirit e compram lá, tá? De preferência. Ô, Léo, eu queria perguntar uma coisa para você. A respeito de. O Sérgio comentou e a gente não seguiu em frente para você concluir a sua explicação para o pessoal. Mas e cães de suporte? De repente eu tenho uma Golden, que é enorme, mas eu sofro de ansiedade, ela é meu cão de suporte. Ela é o meu porto seguro, ao contrário, né? E aí, eu vou precisar viajar e é uma Golden. Ela pode ir comigo na cabine, porque eu vi uma lei aí, um projeto de lei, alguma coisa, que é até 10 quilos, o cão pode ir com você na cabine. Acho que pode ser isso. Me corrija se eu estiver errada. E aí, como é que fica? Porque um Golden, 25, 30 quilos. É que assim, Ana, o Departamento de Transporte dos Estados Unidos retirou o cão de suporte emocional da lista dos cães de serviço. Ou seja, desobrigou as companhias aéreas a levar o cão de suporte emocional. Isso devido à banalização, tá? Porque muitas pessoas fraudavam, tá? E ainda fraudam a documentação necessária porque tem medo do cão ir no porão, não foi atrás da parte técnica, desconhece, não sabe nada de comportamento animal, não sabe nada de transporte e aquela coisa, não vou colocar meu cachorro na carga, não vou colocar lá, ele vai suporte emocional. Vai, frauda o serviço. Então, isso gerou uma demanda de reclamações muito grande nos Estados Unidos, porque pessoas estavam embarcando com tartaruga de suporte emocional, com gato de suporte emocional, porco com suporte emocional. Teve um caso na United que a mulher estava tentando embarcar com um pavão de suporte emocional. Então, devido a essa parte que varzeou, infelizmente, acabou prejudicando uma pequena parcela de pessoas que realmente precisam, e é um serviço muito bom, porque, veja bem, um autista, por exemplo, o cachorro consegue acalmar um autista no auge da sua crise. Então, o cachorro, o que é o cão de suporte emocional? É o cão que foi inserido na terapia do paciente, entendeu? E as pessoas encaram o suporte emocional como vou burlar as regras, vou levar meu cachorro na cabine porque ele não vai na carga. Então, as companhias aéreas verificam muito isso, fizeram várias investigações, tá? Existiam funcionários de companhias aéreas em vários voos internacionais disfarçados de passageiro, chegava nas pessoas, nossa, você trouxe seu cachorro? Como que é? Ah, é simples, vai lá no psicólogo, fala que você quer levar ele na cabine, eles emitem uma carta. Então, foi feita uma investigação muito contundente e isso foi apresentado ao Departamento de Transporte dos Estados Unidos. Então, infelizmente, um serviço tão bom para quem precisa foi prejudicado por muitas fraudes, tá? Mas vamos lá. Algumas companhias aéreas continuam levando. Não é que foi proibido, foi desobrigado lá nos Estados Unidos. Tá? Então, para a Europa ainda é possível, alguns voos aqui no Brasil ainda é possível, tá? Mas agora a maioria das companhias aéreas elas têm prerrogativa para negar ou para aceitar. Certo, vamos lá. Uma coisa dos Estados Unidos, isso, e aí... Isso mesmo, é isso que eu ia perguntar para ele agora, daquele que foi para os Estados Unidos. Eu falei assim, bem, parece-me que a partir deste ano, para você entrar com um cachorro nos Estados Unidos, você tem que estar com a vacina de raiva, mas a vacina de raiva tomada nos Estados Unidos. E para você viajar com o seu cachorro, agora ficou mais complicado. Isso é verdade? Mais ou menos. Ficou um pouco mais complicado, mas essa parte da vacina não é verdade, tá? O que acontece?
os cães que são oriundos de países listados lá pelo CDC como alto risco de contaminação por raiva, eles têm algumas restrições. Então, o Brasil está nessa lista. Nós não erradicamos a raiva e oferecemos um risco à saúde local, uma vez que lá nos Estados Unidos a raiva está erradicada desde 2007. Então, os cães daqui precisam ter um microchip de identificação, uma vacina, um teste Essa vacina é da onde? uma vacina daqui mesmo, tá? Essa vacina, ela precisa ter o controle de fabricante e de lote. Então, não pode ser uma vacina dessas de mutirão que você não tem informação nenhuma. Então, precisa ter uma rastreabilidade. Nome do fabricante, nome comercial da vacina, número de lote, vencimento. Tem que estar adequada de acordo com a legislação, tá? Depois de 30 dias que faz essa vacina, tem que coletar uma amostra de sangue para fazer uma titulação de anticorpos. Ou seja, vai medir quanto anticorpos aquele cão produziu com aquela vacina. E o resultado tem que ser igual ou superior a 0,5 UI/ml, tá? Depois disso, você pede uma autorização para o CDC para você entrar com o seu cão lá nos Estados Unidos. É o famoso Import Permit, tá? Ou você vai pela via do Import Permit, ou você vai pela via da estação de quarentena. Caso você não tenha o Import Permit, você pode fazer um agendamento na estação de quarentena, seu cão chega, recebe uma nova dose de vacina contra a raiva e 2 dias depois ele está liberado. Agora, se o seu cão está lá nos Estados Unidos, recebeu uma vacina americana aplicada por um veterinário credenciado, licenciado nos Estados Unidos, se ele vir para o Brasil, quando voltar, se a vacina estiver válida, você não precisa do Import Permit. Então você não precisa passar por um monte de burocracia, não precisa de sorologia. Basta que seu cão tenha um microchip. Então, veja bem, pode ser o brasileiro ou pode ser o americano. O cão está vacinado lá nos Estados Unidos, veio para o Brasil. Na volta, se a vacina estiver válida na data de entrada, você elimina uma série de burocracias. Isso tem causado um pouquinho de confusão das pessoas acreditam que, não, precisa ser a vacina de lá. Não, não precisa. Então tá aí essa diferença. Você comentou que o cão chega lá, ele é vacinado e após 2 dias é liberado. Ele fica hospedado aonde? Liberado? Ele fica em quarentena, alguma coisa Isso, assim? a gente chama de estação de quarentena, né? Porque é um controle de uma zoonose. Então, existem, se eu não me engano, tá? Sim, eu acho que é 4 a 5 estações de quarentena credenciadas pelo CDC. Tá? Por exemplo, tem lá em Miami, no aeroporto de Miami, no aeroporto de Nova York, Atlanta. Então, o animal ele chega, recebe uma vacina e fica lá fora da caixa de transporte, no hotelzinho. Tá? Então, ele tem ali uma baia de aproximadamente, eu acho que é 1,5 por 3, alguma coisa assim. E ali ele fica em observação. Dentro de 48 horas, ele não exibiu nenhuma reação, não apresentou nenhuma reação à vacina, ele é liberado. Tá. Mais uma pergunta, só ainda nessa, vai. Isso é para cão e gato? Não. Olha só que interessante. Não existem requisitos veterinários para a entrada de gatos nos Estados Unidos. Não tem. É mais fácil ter gato, porra! Vamos começar a fabricar negócio para gato e falar. Vamos registrar gato também. Mas, ó, teoricamente, não precisaria você fazer nada no seu gato. Nem vacina, nem atestado, nem nada. É só pegar e levar. Mas os gatos precisam cumprir os requisitos do Brasil também. Então, vacina contra a raiva, depois de 30 dias no atestado de saúde, emite o atestado e boa viagem. Muito mais fácil. Só mais uma perguntinha dentro dessa mesma pergunta. Desculpa, Aninha. Eu sei que você está louca para perguntar aí, mas deixa eu fazer mais uma pergunta. E o gato tem que também ir na caixa. Exato. Só porque deixa eu perguntar. Porque o pessoal fala, gato é isso, gato é aquilo. Então, ele não pode ir fora da caixa. O gato ele se adapta muito mais fácil à caixa de transporte do que o cão. Tá? O gato, verdade, sério. Eu vou te falar, ele não gosta de entrar. Mas uma vez dentro da caixa, num ambiente que ele não conhece, ele vai lá para o fundo, tá? E ali ele está seguro, ele fica olhando, ele não quer ser incomodado. Muito provavelmente, se você for um gato um pouco mais arisco, você for manusear, você pode ser atacado, mas ele fica lá na dele no cantinho. Entendeu? Dá menos trabalho que um cachorro. Dá menos trabalho. Mas ele não gosta de entrar facilmente, normalmente. Então, qual que é o cuidado normalmente que a gente toma com o gato?
Dentro do aeroporto aqui, enquanto nós estamos fazendo todo o processo operacional, a gente cobre a caixa de transporte às laterais, vira a portinha de costas para ele perder o contato visual com o ambiente que ele está e deixa o espaço de ventilação. Normalmente os gatos não dão trabalho ali. Muito diferente de cabine. Eu já peguei voo de ver gato miando o tempo todo. O tempo todo, aquele miado ali de estresse, né, de querer sair dali. Já vi muito isso por conta dos estímulos e não só da caixa de transporte propriamente dito. Pergunta que não quer calar. Agora vai me matar, Léo. Nossos aeroportos, nossas companhias aéreas e os funcionários, eles deixam muito a desejar para os outros países nessa parte de transporte aéreo, de animais ou carga viva? Em alguns quesitos, sim, e outros não. Eu vou isolar aqui, vamos fazer vamos desmembrar. Não precisa dar nomes nem nada, mas a gente sabe que houve e houveram, e pode acontecer, a gente sabe que não estamos livres, né? Ninguém é livre de fazer tudo certinho, bonitinho. Uma hora a gente escorrega. Mas, Ana... Mesmo aquele funcionário que é mais treinado. Mas veja Já bem. houve muita coisa, o caso da Pandora, por exemplo. Como é que fica, Léo? Essa época eu acho que você suou frio, porque muita gente veio te questionar. Não, e aí? me deu uma boa oportunidade de desmistificar muita coisa. Então, por exemplo, eu tenho um vídeo que está até hoje aqui no Instagram da Petchwork, mostrando que a caixa de transporte utilizada na Pandora não cumpria os requisitos veterinários e não dava segurança para o animal. Só para você ter uma ideia, um dos requisitos da caixa de transporte, ela precisa ser a prova de fuga. Se a Pandora fugiu, acabou, a caixa de transporte já está desqualificada. Então, quais são as falhas que eu vejo no caso do Pandora, por exemplo? Eu não estou aqui para fazer juízo de valores, veja bem, tá? A companhia aérea poderia, por exemplo, disponibilizar no site ou no momento da reserva quais seriam as precauções que o proprietário tem que ter, tá? Mas, primeiro, se a caixa de transporte ela é adequada, ou seja, a prova de fuga, o animal ele pode virar do avesso lá dentro, mas não foge. Ele pode chegar estressado no destino, mas não foge. Primeiro ponto. Então, a caixa de transporte comprada pelo proprietário não cumpriu os requisitos da companhia aérea. Culpa de quem? Do proprietário ou da companhia aérea? É um pouco subjetivo, mas a companhia aérea não devia ter aceitado. Então, se o proprietário errou em comprar uma caixa de transporte que não era adequada, a companhia aérea errou em aceitar também. Tá? Deveria ter barrado ali na hora. Eu vou mostrar um negocinho aqui para vocês. Existe onde que compra essa caixa? Porque eu não sei, por exemplo, se é o dono que tem que comprar ou é a companhia aérea que tem que fornecer. É o proprietário que precisa comprar essa caixa de transporte. Eu deveria, a agência reguladora de aviação e tudo mais, então, ter um selo de certificação para as caixas, né, onde todo fabricante de caixa levava a caixa lá, ia passar por uma inspeção e tudo mais. Então, esse modelo de caixa tem o nosso selo. Não existe, a IATA, ela não certifica nenhum fabricante, nenhum modelo. Ela tem um manual. É errado. Isso é errado. Não, é assim, ó. Essa parte amarela aqui, ó, essa parte amarela é um capítulo de caixa de transporte. Eu vou dar uma folheada para vocês darem uma olhada. É uma muito mais fácil fazer uma certificação. Não, Sérgio, essa parte amarela é o rascunho da Bíblia. Ó, aqui, deixa eu pegar a parte do cachorro. Essa aqui é a caixa para cachorro. Aqui no meu dedo, vê se vai focar. Tá? Então, as caixas de transporte têm que cumprir esses requisitos aqui. Então, se eu comprar uma máquina injetora e utilizar e eu fizer a minha caixa de transporte que cumpre o manual, a companhia aérea precisa fazer o checklist e verificar se está cumprindo. Tem a espessura correta? Ela é rígida? Ela tem o tamanho do pino que fecha na porta? Ela passa de 1,6 centímetros? Tem 4 pinos? Tem fecho de mola? Tem a ventilação adequada? Então, tudo que está aqui tem que ser observado no momento do checklist da companhia aérea. Então, a IATA ela não certifica. Ela coloca aqui
tá? A caixa de transporte, o que ela deve cumprir. Então, ó, o deputado colocou aqui, ó, existe o PL tramitando que exige selo de qualificação. Isso é uma besteira, tá? Não, isso, desculpa se é de autoria do deputado, eu não estou aqui para fazer juízo de valor, tá? O que eu estou falando que é uma besteira é porque já existe uma regulamentação pujante. Então, eu já vi, no ano passado, teve um outro deputado, eu não vou citar o nome, ele me mandou 8 PLs que estavam circulando sobre transporte de animais. Não previa um monte de situações. Um monte de situações não são previstas nesses PLs. E aqui está previsto. Aqui está previsto tudo. Caixa de transporte, comportamento animal. Por exemplo, se o animal morre na aeronave, tá? Quais são, quais são os procedimentos a serem feitos? Nos PLs que eu vi, nenhum fala. De lá, tem que a Anvisa ir lá certificar se o animal morreu de alguma doença que pode ter contaminado a aeronave, pode passar essa doença para alguma outra pessoa. Tem que fazer como que faz o descarte, se vai para incineração, se não vai, se faz um exame de autópsia, se não faz. Então, é muito complexo e tudo está aqui. Então, eu já vi muitas pessoas falar assim, as companhias aéreas fazem o que querem, fazem a seu bel prazer e precisa regulamentar. Está aqui. O que precisa é de fiscalização das companhias aéreas para ver se estão cumprindo isso aqui. Porque, por exemplo, o caso da Pandora, não foi cumprido isso aqui. Não foi cumprido isso aqui no caso da Pandora. E eu fui um que metia a boca aí no trombone para cobrar tanto companhia aérea quanto autoridades para fiscalizar. Eu tentei entrar em contato com a ABAR, eu tentei entrar em contato com a ANAC, porque se isso aqui é incorporado no ordenamento jurídico do Brasil, muita coisa você evita. O manual da IATA, ele foi criado e ele é atualizado todos os anos pelos maiores especialistas no mundo em veterinária, biologia, sinotecnia, zootecnia. Para vocês terem uma ideia, o CDC participa aqui das atualizações do manual, a USDA lá dos Estados Unidos participa, o Canadian Food Inspection Agency do Canadá participa, o Conselho Europeu participa, tem um monte de autoridades veterinárias ao redor do mundo que participam disso aqui. Isso aqui é muito sério, esse manual aqui. Então, a minha luta hoje é para incorporar esse manual no ordenamento jurídico. Então, não adianta a gente fazer um PL para regulamentar só a caixa de transporte, ou um PL para regulamentar só o coelho na cabine. Isso aqui envolve muitas coisas muito mais técnicas. Então, eu me coloco à disposição de qualquer parlamentar que esteja assistindo, tanto deputado que comentou aqui, ou qualquer outro deputado, para apresentar o manual da IATA. Isso aqui é muito completo e eu tenho certeza que se a gente coloca isso aqui em prática, a gente fiscaliza as companhias aéreas, a gente reduz a praticamente zero os riscos por negligência, imperícia ou imprudência, que foi o que aconteceu nos casos. Então, nós tivemos 3 casos de grandes proporções aqui no Brasil que envolveram responsabilidades dos proprietários e das companhias aéreas que poderiam ser evitados. E tudo previsto aqui. Desculpa, gente, eu me estendi bastante porque é um assunto que é muito sensível, as pessoas têm medo de falar, mas é necessário. Não, mas eu acho que, além de tudo, a Petwork Travel, no caso, orienta bastante as pessoas que vão procurar vocês para vocês fazerem esse transporte dos animais, né? Então, acho que vocês devem orientar bem os tutores. Olha, caixinha assim não pode, caixinha assim pode, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo. Que não é simplesmente colocar o animal numa caixinha, como aquela que vai levar para o veterinário, de repente, e colocar numa aeronave e esperar do outro lado do mundo, né? Não é fácil. Sérgio, você tem alguma pergunta? Tem sim. Leonardo, voltando aos Estados Unidos, que pelo que eu vi é bem complicado. Agora ficou um pouquinho mais complicado você mandar cachorro para lá. Qual seria o custo, certo, de um despachante para fazer esse tipo de trabalho? Isso varia muito do tamanho do cão, tamanho da caixa de transporte, qual companhia aérea que vai mandar, qual que é o destino. Não tem como passar uma média assim, porque eu posso falar um valor aqui e o pessoal entrar em contato comigo e ficar um valor muito diferente. São muitas variáveis. Você faz o serviço completo, você faz o serviço completo, não é apenas orientar tudo mais e você faz a cotação de transporte, você faz tudo. A parte veterinária eu dou toda a assessoria, eu não faço,
porque nós não temos veterinários aqui na Petchwork, tá? Quando, dependendo da região, eu até terceirizo com alguns veterinários, mas eu dou toda a assessoria para que o cliente faça diretamente com o seu veterinário. E essa é uma parte, Sérgio, muito importante, porque as pessoas acham que é só ir no veterinário e assinar um atestado de saúde. E tem muito veterinário que, infelizmente, só vê lá com o estetoscópio, dá uma olhadinha e assina. Mas a partir do momento que você está falando que o animal ele está livre de doenças infecto-contagiosas, parasitárias, você precisa ter uma certeza disso. Então, pessoal, não negligenciem. Faça um check-up, faça exame de sangue, faça o eletro, faça tudo o que vocês puderem fazer para garantir que o seu animal está em perfeito estado de saúde. Porque, veja bem, Sérgio, o problema do transporte é porque o estresse que o animal ele pode sofrer se ele não for corretamente acondicionado, isso pode potencializar algo que o animal pode ter uma predisposição. Então, por exemplo, um estresse ele pode gerar uma dificuldade do animal em eliminar calor por conta de ficar letárgico e o animal ter superaquecimento. Então, tudo isso pode ser evitado. Claro, existem riscos de mal súbito que está fora do controle da ação humana, mas um bom planejamento, ele reduz a zero negligência, imperícia e imprudência. Então, fez lá, levou no veterinário, fez todos os exames, o seu animal está em perfeito estado de saúde, faça um trabalho de adaptação do seu cachorro, ou seu gato, na caixa de transporte, para que ele tenha bem-estar durante a viagem. Porque um animal, quando ele está estressado por conta da caixa de transporte, a viagem pode se tornar perigosa para ele, né? Se ele tiver uma predisposição a alguma coisa, aquilo ali pode ajudar a evoluir. Então, quando o animal ele está acondicionado, ele faz uma viagem muito mais tranquila, muito mais confortável, e juntando essa questão de saúde. E já a questão de normas de segurança, as companhias aéreas internacionais, que a gente procura utilizar aqui, elas cumprem muito à risca o manual, é muito rigoroso. Então, todo embarque é feito checklist, toda a equipe é treinada. Por exemplo, aqui na Petchwork, quase toda a nossa equipe já está formada na IATA, faltam mais algumas pessoas, mas nós temos as formações na IATA, na IPATA, na ATA, tudo isso é muito importante. Então as pessoas às vezes têm dúvida, Leonardo, como que eu vou saber se a companhia aérea tal é boa? Consulte um profissional que tenha esse know-how, né? Existem outras empresas também, além da Petchwork, que também são capacitados, que possuem essas formações, que podem ajudar vocês nessa escolha. E aí, para finalizar, respondendo a pergunta da Ana, aqui no Brasil as coisas estão começando a ficar muito boas. Infelizmente, precisamos ter passado por alguns episódios e despertar as companhias aéreas nacionais. Ficaram muito mais seguras, tá? Coisas que eles ignoravam antes, passaram a abrir os olhos, não está ainda num ambiente perfeito, mas já melhorou muito. Tá? Agora, um grande problema que eu vejo é que todas as companhias aéreas, sem exceção, nacional e internacional, todas, a sensação que eu tenho é que são duas empresas diferentes, cabine e cargo. Tá? O pessoal de cargo, eles recebem exaustivos treinamentos e capacitações. Nada passa batido. Para vocês terem uma ideia, eu preciso ter 16% de ventilação, no mínimo, na caixa de transporte. A KLM mandou esses dias para a gente aqui um modelo de cálculo para que a gente ofereça a ventilação adequada para os animais. Isso a parte de cargo. Na parte de check-in eu vejo muito absurdo. Tá? O pessoal não faz checklist, quando faz não observa direito. Então, a parte de check-in das companhias aéreas precisam melhorar muito. Muita caixa de transporte que não cumpre o manual da IATA, eu vejo passando na área de check-in. Esses dias eu vi uma moça, ela postou uma foto que chegou lá em Portugal com uma caixa de transporte semelhante àquela que foi utilizada na Pandora. É uma caixa ruim? Não é, mas ela não serve para o transporte aéreo. Ela pode servir para um transporte rodoviário, para o uso de casinha. Ela tem uma outra finalidade. Eu não estou depreciando essa caixa, mas para o transporte aéreo ela não é uma caixa adequada. Então, todos esses pontos precisam ser analisados com bastante cuidado. Leonardo, só mais uma perguntinha. Em cima dessa pergunta, dessa resposta que ele deu, ele falou assim que tem companhias aéreas ótimas para transporte de animais, isso, aquilo e tal. Então, seria interessante, antes da pessoa comprar a passagem de avião dela, entrar em contato com vocês e falar, que empresa de transporte aéreo é segura para eu viajar e levar meu cão.
Seria interessante isso, É interessante. que pode acontecer da pessoa correr atrás de uma passagem que está mais em conta e o cachorro dela vai numa situação meio precária. Ou seria indicado, tipo, ó, não manda seu cachorro por aí, manda por essa empresa, despacha por essa empresa, já que você optou em pegar essa empresa, porque a empresa que você optou para viajar não é boa para transporte de animal. Por favor, nos esclareça. Sim, isso pode ser feito. Nós acabamos de criar um canal lá no YouTube, Sérgio, e eu estou divulgando um material muito rico de informações técnicas que eu poderia ganhar dinheiro com isso cobrando. E eu vou colocar lá de forma gratuita. Legal. Porque o que eu quero, o que eu desejo é poder contribuir com o transporte aéreo mais seguro aqui dentro do Brasil, né? Então, o pessoal pode acompanhar lá. Eu falo o canal é novo, não tem muitos vídeos ainda, mas eu dei toda a assessoria do que você precisa para levar seu cachorro para os Estados Unidos, está lá no canal. Diferença de porão e cabine está lá no canal. O que é carga viva está lá no canal. O que é CVI está lá no canal. Então, todas essas informações o pessoal pode acompanhar lá gratuitamente no YouTube. Então, hoje já existe sim nós vemos essa análise de companhias aéreas. Existem algumas instituições internacionais que premiam as melhores companhias aéreas. Eu não tenho problema em falar nomes, né? Por exemplo, a Lufthansa ganhou aí por vários anos consecutivos com a melhor companhia aérea para transporte aéreo de animais. Eles têm um hotelzinho lá em Frankfurt maravilhoso, onde os animais recebem com atendimento veterinário, ficam fora da caixa de transporte, recebem alimentação, higienização de caixa. É um trabalho muito bom, muito bem feito. Tem a American Airlines, também uma companhia aérea de ponta, muito boa. Então, nós temos uma série de companhias aéreas que eu não tenho o menor problema de falar que são companhias aéreas muito boas. Tem umas que, por princípio, a gente acaba não falando no ar, que tem muito que melhorar, muito a ser feito, e a gente acaba não indicando essas companhias aéreas. Mas toda essa parte de consultoria a gente faz aqui também. Pô, legal. Você costuma fazer também transporte terrestre de animais? E como são as normas? De repente é igual a do transporte aéreo ou não? Ou tem outras regras a serem cumpridas? A parte do terrestre não tem uma legislação específica, tá? O que a gente aplica são os mesmos princípios, porque, veja bem, um cachorro vai ser transportado daqui para Porto Alegre. São cerca de 16 horas de viagem, onde o cão ele vai estar dentro de um ambiente que ele não conhece, fora do território dele, longe das pessoas que ele conhece, longe da matilha dele, que é a família dele. Como vai ser o comportamento desse cão? Então, ele precisa estar em perfeito estado de saúde, precisa estar acondicionado na sua caixa de transporte, as paradas precisam ser planejadas, tá? Por exemplo, na Petwork, a cada 3 horas a gente tira o animal da caixa de transporte, dá uma volta, dá água, oferece um pouquinho de comida, um petisco e vai mantendo o animal ali longe de estresse. Por exemplo, o animal braquicefálico, ele tem um problema respiratório. Então, vamos lá. Aí eu pego um animal braquicefálico que eu não fiz na medicina preventiva, tá? Eu não levei ele no veterinário e não sei qual que é a condição de saúde dele. Ele não está acostumado com a caixa de transporte. Eu coloco ele dentro de um carro e vou levar lá para Recife, tá? Vou ficar várias horas com ele na estrada. Se o cachorro evoluir ali de um estado de relaxamento para um estado de ansiedade e estresse, ele pode ter um aumento de temperatura corporal, por exemplo. Tá? E o estresse pode dificultar que ele troque a temperatura com o ambiente, que ele dissipe calor. E isso pode levar o animal a um superaquecimento, por exemplo. Então, tudo isso é muito importante de ser observado. Tá? Remédio, por exemplo. O sedativo, ele inibe a capacidade natural do cão a lidar com esse sintoma, porque o sedativo ele não evita o estresse, ele retarda, entendeu? Então, se o animal superaquece e está lá letárgico, ele não vai fazer a troca de temperatura. O cão faz essa troca ficando ofegante, língua para fora, né? Ali ele está eliminando o calor. Se o cão está lá todo letárgico, dentro de uma caixa de transporte que retém calor, digamos assim, isso ali é um potencial para o animal. Então, tudo tem que ser muito bem planejado. O transporte é uma coisa muito séria. Não adianta você pegar, colocar o seu cachorro dentro da caixa de transporte sem ele nunca ter visto uma antes, entregar na mão da transportadora e seja o que Deus quiser. Porque, por exemplo, Sérgio, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você escuta que um passageiro morreu a bordo? Passageiro, ser humano, morreu a bordo. O que vem na sua cabeça?
Infartou? Infartou. Infartou é um mal súbito. Mal súbito. Cachorro morreu na companhia aérea. Primeira coisa que vem na cabeça. Negligência. Companhia aérea matou. Primeira coisa que vem na cabeça. Eu não estou aqui fazendo o papel de advogado da companhia aérea, porque, como eu falei no caso da Pandora, a companhia aérea negligenciou o manual. Mas nem sempre a culpa é da companhia aérea. Se eu não tiver certeza do estado de saúde do meu cão, até sair um laudo de necrópsia, eu falo o que eu quero na internet. Eu vou lá, a companhia aérea matou o meu cachorro, aquilo já viralizou, já foi lá para os influencers, aí quando sai o laudo, todo mundo abafa, ninguém fica sabendo o que aconteceu. É só que a imagem que fica é aquela do Huawei, do agito que o pessoal fez na mídia social, né? Eu já vi um cão, filhote, certo? Durante o passeio dele e tudo mais, ele voltando para casa, se assustou, teve um comportamento como se tivesse se assustado, corre para lá, corre para cá, a pessoa segurando ele, fiquei observando, nossa, ele queria subir na parede, eu falei, não aconteceu nada, eu observando do outro lado da rua, falei, não aconteceu nada, aí daqui a pouco o cão parou. A pessoa calmou o cachorro, tal, saiu andando, daqui a pouco ele gritou outra vez e eu só observando. Daqui a pouco o cachorro caiu. Aí ele conseguiu parar um carro, que ele estava próximo da casa dele, tal, que estava passando vizinho, alguma coisa, levaram para o veterinário. Aí depois de um tempo encontrei com ele e tal. Ele falou assim, passou mal, morreu. Eu falei assim, mas morreu de quê? Não era um filhote? Ele falou, é um filhote. Eu falei assim, ele falou assim, eu pensei que fosse veneno, isso, aquilo, tal, mas não. Pedi para o veterinário fazer a necrópsia, ele tinha um defeito em uma válvula do coração. Ele simplesmente ali teve o problema e morreu. Um filhote, que nem agora todo mundo fala, pô, veneno, então foi veneno. O cachorro tinha um problema. Se morresse a bordo de uma aeronave, até sair a necrópsia, a companhia aérea já sofreu um prejuízo bilionário porque ia viralizar. Né? Hoje o transporte aéreo está na mira, está nos holofotes, né? Então, tem um caso que é muito delicado de se falar, né? Mas eu vou abrir aqui, conversar com vocês, de uma análise pessoal. Eu não tive acesso a laudo de necrópsia, não tive acesso a nem nada da investigação, mas do que eu suponho que tenha acontecido. Teve um filhote de Golden que faleceu num voo daqui para o Rio de Janeiro. Chegou lá, o cachorro tinha falecido. Tá? Aí eu comecei a conjecturar. O animal, ele tinha, se eu não me engano, por volta de 3 meses de idade. Um filhote tem um metabolismo muito rápido. Ele não pode ficar longos períodos sem comer. Longos períodos sem comer, a glicemia cai, o cachorro fica letárgico. Aí eu comecei a ver algumas coisas. Um transporte aéreo daqui para o Rio de Janeiro, eu preciso deixar o cachorro na companhia aérea com cerca de 3 a 4 horas de antecedência. Tá? Aí o animal passa por 1 hora de voo e fica mais 2 horas para ser liberado lá no destino. Estamos falando em algo de 6, 7 horas. Um filhote não fica todo esse tempo sem comer, sem baixar a glicemia. Aí a caixa de transporte que eu vi lá do animal não cumpria os requisitos do manual da IATA. Era uma caixa feita de um material que retém muito calor. Aí chegou no Rio de Janeiro, estava um calor escaldante lá de, 30 graus. Na pista devia ter uma sensação térmica muito maior. Provavelmente o animal teve uma baixa de glicemia, deve ter ficado letárgico, não conseguiu eliminar calor e morreu por superaquecimento. Lembrando, isso é uma coisa que eu acho baseado na minha experiência e baseado no que eu tive acesso. Só que a culpa vai diretamente para a companhia aérea. No meu ver, qual foi a culpa da companhia aérea? Aceitar a caixa de transporte inadequada. E qual foi a culpa de quem utilizou esse serviço? De quem fez? Talvez não tomou o cuidado necessário de ver a idade do animal, se ele tinha condições de viajar por conta, né, do seu metabolismo rápido. Não deveria ter feito, a companhia aérea não deveria ter aceito realizar o transporte numa temperatura alta, como estava. Então, você vê que foi uma sequência de coisas que poderiam ter sido evitadas, né? Complicado. Chegamos ao fim, nossa live já deu 1 hora. 1 hora. Eu falei que não ia ser polêmico, mas eu fui. Sabe por quê, Ana? Eu Porque sei. assim,
Eu decidi ser polêmico porque muitas das vezes a gente tem que tocar na ferida para que as pessoas acordem. Então, o transporte aéreo de animais, ele é e deve ser muito seguro, respeitando os 3 pilares de segurança que eu falei no início. Saúde, condicionamento e normas de segurança. Se algum desses pontos existe uma fissura, é nosso dever cobrar de todos para que isso seja corrigido, né? Então, se existe uma companhia aérea que não está cumprindo as regras da IATA, nós estamos falando de vida. Nós não estamos falando de bagagem, de simplesmente mala. A gente está falando de vidas, que muitas das vezes exercem um papel muito importante dentro da família. Eu tenho 2 que ficam todos os dias aqui comigo. Entendeu? Então, a gente precisa fiscalizar as companhias aéreas, sim. Mas a gente não pode esquecer de que dos 3 pilares, 2 é de nossa responsabilidade. Saúde e condicionamento. E o outro é fiscalizar. E os 3 são importantes, não tem um mais importante do que o outro. Os 3 têm o mesmo peso. Então, é função, sim, da gente cutucar a ferida, da gente bater em quem precisa bater, porque as coisas precisam ser levadas muito a sério. Hoje, eu já posso afirmar que as companhias aéreas que operam no Brasil já estão muito mais antenadas no manual da IATA, já estão cumprindo bem esses requisitos. As companhias aéreas internacionais, nem se fale, de longe são muito boas, mas ainda tem muito que melhorar em questão de estrutura. Por exemplo, nós precisaríamos de um hotelzinho nos hubs. Por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro são os maiores pontos de conexões do Brasil para viagens domésticas. Então, um hotelzinho seria muito bom para dar descanso para o animal durante essas conexões. Porque a Petwork, quando embarca animal para outros países, a gente só escolhe aeroportos que tenham estrutura para o animal ficar hospedado durante a conexão. Se eu não tiver estrutura para receber o animal em conexão, eu não embarco com aquela companhia aérea nem por aquele aeroporto. Porque o bem-estar do animal, ele tem que ser uma prioridade para todos os envolvidos. É isso aí. Parabéns, Léo. Você, como sempre, dando um show, né? Eu já fiz uma live com o Léo, eu fiquei muito impressionada e hoje a nossa conversa foi para outro pilar, outra coisa bem diferente. E o Léo sempre dando um show. Bacana. Só para finalizar minha parte, só para finalizar minha parte, teve um deputado que entrou aqui, ele escreveu, eu não sei se ele está na live ainda, se vocês viram. Não está aparecendo, o meu travou a coisa, eu não estou conseguindo ler nada. O que acontece? Passe o meu contato para ele, eu vou ter o maior prazer em apresentar e esclarecer o manual. O manual ele não tem força para regulamentar? Não tem. O que a gente tem que lutar é para incorporar o manual no nosso ordenamento jurídico. Aí sim a gente tem um poder de fiscalização muito maior. E essa questão de você certificar a caixa de transporte envolve umas questões técnicas muito profundas que talvez a gente não tenha como ter um controle objetivo. Mas se a gente tem um manual como parte do ordenamento jurídico, aí sim a gente pode ter uma fiscalização muito maior, né? Então, isso já existe. As companhias aéreas, por mais que elas não sofram penalizações aqui criminais, digamos assim, dentro da IATA, ela sofre penalizações financeiras muito grandes e nada dói tanto quanto mexer no bolso de uma companhia aérea. Então, para vocês terem uma ideia, a companhia aérea ela pode... o Carlos entrando aí. Boa noite, Carlos, adestrador lá de Campinas, da região de Jundiaí e Campinas, meu amigão aí. Carlinhos? É o Carlinhos. Então... Carlos dos Anjos. Isso. As bases operacionais das companhias aéreas, normalmente elas são feitas por empresas de handling terceirizadas. Então, se essas empresas não cumprem os requisitos, elas são penalizadas, elas podem ter seus contratos rescindidos. E eu estou falando de contratos milionários. Então, se uma companhia aérea pisou na bola uma vez, aqui, a base de handling, pisou segunda, a companhia aérea pode descredenciar aquela base. E aí é um prejuízo milionário financeiro. Então, isso já é feito, tá? Agora, a gente pode aumentar a segurança? Claro, podemos e devemos aumentar a segurança no transporte aéreo. A segurança nunca é demais, é sempre bom. Então, se a gente conseguir incorporar no ordenamento jurídico o manual da IATA, com certeza a gente dá um salto, um avanço aí imensurável no transporte aéreo de animais. Leonardo, o deputado é o deputado Ricardo Izar.
tá? Ricardo É só procurar. Izar, já fiz uma live com ele, doutor Ricardo Izar. Se o senhor quiser, vamos fazer mais uma live. Eu vou gosto adorar demais de abastecer, eu vou adorar abastecer o deputado com informações técnicas. E é isso que falta na hora, é isso que falta na hora dos PLs, que eu falei, eu recebi do deputado, quem me mandou foi, na verdade, o deputado Márcio Nakashima, mas não era de autoria dele. Ele viu alguns PLs e me mandou para ver o que eu achava. Então, esses PLs que eu vi, faltava muito embasamento técnico. Os PLs são feitos de coração, dá para ver que é uma preocupação das pessoas, dá para ver que as pessoas querem ajudar, então, mas falta um pouquinho de conhecimento técnico. Agora eu vou ser polêmico aí. A maioria dessas leis que são criadas para agradar pessoas que dão votos. Não são criadas para resolver problemas, não são criadas para regulamentar alguma coisa que eventualmente possa vir estar trazendo problemas. Que nem... Existem leis, certo? Que foram criadas referente a adestramento, isso, aquilo, e mesmo consultaram um adestrador, um comportamentalista, simplesmente porque apareceu alguém que falou, isso faz mal para o animal, isso e aquilo, tal. Eu sou de tal ONG, a tal ONG vai me dar quantos votos? Tantos votos? A lei do jeito que vocês querem. E é bem assim, não vem com essa falar que não é porque eu conheço um monte de pessoas que fazem isso. Tá? Então, vamos criar leis? Vamos criar leis justas, leis que realmente resolvam as coisas, certo? Da forma correta. Então, tá? Eu concordo. E eu tô aqui para ajudar quem quiser resolver o problema. Não quero agradar ninguém a não ser os animais e quem precisa desse serviço. Então, o pessoal que estiver vendo, tiver acesso a parlamentar, queira aí uma ajuda para fazer um PL baseado, tá, em coisa científica, tá, em conhecimento técnico, estou aqui para ajudar de todo o coração, sem querer R$1 em troca, e não vou me candidatar a nada, não quero voto, não quero dinheiro, eu só quero colaborar com o mercado muito mais seguro. É isso aí, Léo. Léo, passa suas redes sociais, por favor. Eu acho que não vai ser a primeira live, não. Quando vier mais coisa, a gente com certeza vai chamar você de novo aqui. Léo, e vamos, Sérgio Moro, vamos lá acompanhar um dia com ele, um animalzinho que for, de repente, embarcado para algum lugar, a gente vai filmando, vai fazer uma matéria. O que você acha? Com certeza. Vai ser já temos umas duas para fazer assim, hein? Temos com o André Poloni, temos com ele, certo? E temos agora com o Leonardo Dias. É isso aí. Bem, vai ser muito Leonardo, agradeço a sua participação. Aninha, foi maravilhoso.